10 curiosidades épicas da África que você precisa conhecer. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Anacleto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico. Hoje, vamos embarcar para as 10 curiosidades mais épicas da África. Preparem-se para desvendar mistérios milenares e se maravilhar com a riqueza cultural e histórica desse continente incrível. Quando a gente pensa na África, né? Geralmente as primeiras coisas que vêm na mente são paisagens de tirar o fôlego, animais selvagens e tribos ancestrais. Mas a África é muito mais do que isso. É um continente com uma história rica, complexa, de cair o queixo. Então, preparem-se para explodir a cabeça e se apaixonar ainda mais por esse continente cheio de surpresas. E aí, já ouviram falar do Mansa Musa? Esse cara era o cara. O rei do Império Mali lá no século XIV, um dos maiores impérios que a África já viu. E quando eu digo rei, não tô falando de qualquer rei não. O cara dominava o comércio de ouro. Teve uma vez que ele resolveu fazer uma peregrinação para Meca, levando uma galera junto, uma comitiva gigantesca com milhares de pessoas, camelos carregados de ouro, esbanjando riqueza por onde passava. E sabe qual foi o resultado? Ele causou uma inflação no Egito só de passar por lá. Esse era o Mansa Musa, o cara que fazia o Jeff Bezos e o Elon Musk parecerem meros mortais. E quando a gente fala de pirâmides, qual é o primeiro lugar que vem na sua cabeça? Egito, né? Mas e se eu te contar que tem um lugar com mais pirâmides que o próprio Egito? Prepare-se para conhecer a Núbia, uma região que hoje fica no Sudão. A Núbia era o lar do reino de Kush, uma civilização tão poderosa quanto os egípcios. E adivinha só? Eles também construíam pirâmides. E não eram pirâmides quaisquer não. Eram pirâmides com um estilo próprio, mais estreitas e com uma inclinação mais acentuada. Elas foram construídas para abrigar os corpos dos reis e rainhas da Núbia, que por um tempo dominaram o Egito. Se preparem para uma viagem no tempo, porque agora vamos voltar para a Idade Média, uma época de cavaleiros, dragões e lendas. E uma das lendas mais incríveis que rolavam na Europa era a do Preste João. Imagina só, um rei superpoderoso, cristão, e que governava um reino cheio de riquezas e maravilhas na longínqua e misteriosa África. Muitos acreditavam que esse reino mágico ficava na Etiópia, um dos primeiros países do mundo a adotar o cristianismo. E por mais que ninguém nunca tenha encontrado o Preste João, a lenda dele diz muito sobre como a África era vista pelos europeus. Um lugar cheio de mistérios, perigos e, quem sabe, talvez até um pouco de magia. É isso aí, você ouviu direito! A África também tem a sua grande muralha, e ela é colossal. Estou falando da Muralha de Benin, no coração da Nigéria. Essa maravilha arquitetônica, construída pelo Reino de Benin, se estende por mais de 16 mil quilômetros. É isso mesmo que você ouviu, mais de 16 mil quilômetros de pura imponência. Para você ter uma ideia, é a maior estrutura feita pelo homem em todo o mundo. E não era só tamanho que impressionava, não. A Muralha de Benin era um símbolo de poder e prosperidade. Ela protegia a capital do reino, que era um centro de arte e comércio famoso pelas suas esculturas de bronze. Infelizmente, grande parte da muralha foi destruída, mas o que restou ainda é de tirar o fôlego. Se você acha que biblioteca é lugar chato, é porque você nunca visitou Timbuktu. Essa cidade que fica no Mali era tipo a capital mundial do conhecimento na Idade Média. Enquanto a Europa estava lá na sua fase das trevas, Timbuktu brilhava com a sua biblioteca. Um centro intelectual que reunia milhares de manuscritos sobre os mais diversos temas, de ciência e filosofia até astrologia e religião. Era tanta sabedoria reunida em um só lugar que estudiosos do mundo inteiro viajavam para Timbuktu em busca de conhecimento. A biblioteca de Timbuktu era tipo um Google da época, só que muito mais legal.
Quem aqui nunca ouviu falar da Rainha de Sabá? Essa figura lendária, que aparece tanto na Bíblia quanto no Alcorão, até hoje fascina historiadores e arqueólogos do mundo todo. Diz a lenda que ela viajou até Jerusalém para encontrar o rei Salomão, levando consigo presentes e riquezas inimagináveis. Mas a grande questão é de onde ela veio. Muitos acreditam que seu reino ficava na Península Arábica, mas há quem defenda que a Etiópia era o seu verdadeiro lar. E na Etiópia, a lenda da Rainha de Sabá é levada muito a sério. Ela é considerada ancestral da dinastia que governou o país por milhares de anos. No coração da África Austral, existe um lugar que parece ter saído direto de um filme de Indiana Jones, as ruínas da Grande Zimbábue. Essa cidade, que um dia foi o centro de um império poderoso, ficou esquecida por séculos, até ser redescoberta no século XIX. E o que mais impressiona na Grande Zimbábue são seus muros. Construídos com blocos de pedra gigantes, sem usar nenhum tipo de cimento ou argamassa, essas paredes desafiam a lógica. É de deixar qualquer engenheiro de queixo caído. A Grande Zimbábue é a prova de que a história da África é muito mais rica e complexa do que a gente imagina. Preparem-se para uma história de bravura, resistência e maldições. No reino de Ashanti, no Ghana, existia um objeto sagrado: o Trono de Ouro. Segundo a lenda, esse trono era tão sagrado que não podia tocar o chão, e quem ousasse desrespeitar essa regra sofreria as consequências. No final do século XIX, os britânicos tentaram tomar o Trono de Ouro para eles, mas a rainha-mãe, Yaa Asantewaa, não deixou barato. Ela liderou uma revolta épica contra os colonizadores, mostrando que o povo Ashanti não se curvava para ninguém. No deserto da Namíbia, um dos lugares mais antigos e inóspitos do planeta, existe um mistério que intriga cientistas e moradores locais há séculos: as rochas dançantes. Imagine só, pedras gigantes, algumas com mais de 300 quilos, se movendo sozinhas pelo deserto. Ninguém consegue explicar como isso acontece. É como se elas tivessem vida própria. Alguns cientistas acreditam que o movimento das rochas seja causado por ventos fortes ou pela chuva, que por mais rara que seja, pode criar uma camada escorregadia no solo. Mas e os moradores locais? Eles têm outra explicação. Para eles, as rochas dançantes são espíritos ancestrais que vagam pelo deserto. E aí, qual a sua teoria? E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre um dos maiores mistérios da África: os Dogon. Essa tribo, que vive no Mali, guarda conhecimentos astronômicos que desafiam a compreensão. Os Dogon sabem, por exemplo, sobre a estrela Sirius e seu sistema estelar binário, composto por uma estrela principal e uma anã branca. O problema é que essa anã branca só foi descoberta pela ciência moderna no século XIX, com a ajuda de telescópios. Como os Dogon, sem nenhum instrumento moderno, sabiam disso há séculos, eles afirmam ter recebido essa sabedoria de visitantes vindos do espaço. Será que a verdade está lá fora? E aí, pessoal? Gostaram da viagem? A África é ou não é um continente incrível? Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura e os mistérios desse lugar mágico. E aí, quais destas curiosidades deixou você mais de boca aberta? A África é um continente de mistérios e maravilhas que o mundo ainda está descobrindo. Deixe nos comentários qual curiosidade você mais gostou e se inscreva no canal para não perder mais vídeos incríveis como esse. Valeu por assistir, um abraço do Anacleto e até a próxima!